Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Na Mesa, onde nós preparamos um super banquete para vocês. Então, sem delongas, vamos lá, senta nessa mesa gostosa com a gente, bora! Na mesa! Gente, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast Na Mesa. Aqui você vai se fartar da palavra do Senhor e principalmente o seu coração que anda faminto, aqui você vai se encher. Então já vai reagindo aí como o seu alimento favorito, coloca aí nos comentários e vem com a gente nessa caminhada. Top. Está aqui a Mari. Mari, conta pro pessoal como nasceu o tema Na Mesa, dentro do seu coração. Amém. Todos nós gostamos de ficar rodeado na mesa, porque é na mesa que saem histórias, conversas, é na mesa que nós compartilhamos vida, é na mesa que nós fechamos contratos, decidimos coisas importantes. A mesa ela tem uma essência familiar muito importante e uma essência bíblica também muito importante. Então, nós estamos aqui para trazer essa essência de volta, já que muitos lares e muitas famílias perderam isso. Então, trazendo para o cunho religioso, para a parte nossa cristã, nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 39, versículo 36, vou pedir para a Dani D. A mesa, com todos os seus utensílios, os pães na presença de Deus. Deus pediu para que fosse colocada uma mesa dentro do tabernáculo. Então, aí nós já vemos a importância da mesa. Era em cima da mesa que havia os pães da presença de Deus. Então, a mesa, de fato, desde o Antigo Testamento, nós vemos que é muito importante. Agora, nós vamos pular para o Novo Testamento, mais um versículo. Em Lucas 24, do 30 ao 31. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Nesse instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Aqui está falando dos discípulos de Emaús. Eles estavam perdidos, vagando depois da morte de Jesus, e Jesus apareceu e na mesa mais uma vez partiu o pão. E neste momento trouxe à memória para eles os momentos que eles viviam à mesa com Cristo. Então, os olhos deles foram abertos a partir do momento que eles tiveram esse contato na mesa com Jesus. Então, na mesa, mais uma vez, os nossos olhos são abertos quando nós trazemos assuntos que são pertinentes sobre a Bíblia ou qualquer fato que a gente estiver trazendo. Agora nós vamos falar também de Lucas 15, que cita a história do filho pródigo. O filho pródigo havia ficado perdido por um tempo e quando ele voltou, o pai quis festejar com a sua família. Quando a gente fala de festa, confraternização, nós falamos de mesa. Trouxeram a mesa aqueles familiares para poder estar ali, de uma forma ou de outra, celebrando a vida desse filho. Então, a mesa realmente é algo muito importante. Então, por isso que nós começamos esse podcast, né? Falando Amém. Da mesa. É isso Amém. mesmo. A gente também compartilhou uma pregação do Douglas Gonçalves, Sim. Que ele falou vários tópicos do que é uma mesa, que a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de conhecer um ao outro, é um lugar de você estar cara a cara com alguém, encarando alguém, porque muitas das pessoas hoje em dia, elas buscam auditórios, elas estão fugindo de presença de pessoas cara a cara, assim como nós estamos, e ele também falou que a mesa é um lugar onde a gente conhece a nossa verdadeira identidade, porque ali é compartilhado vários assuntos, é compartilhado quem é Jesus, e a gente principalmente conhece a nossa verdadeira identidade, porque isso está sendo perdido também. As pessoas elas vêm buscando ser aquilo que as pessoas querem que ela seja, está buscando aceitação e aprovação da sociedade, e isso vem corrompendo muita gente. O Douglas também disse que na mesa é onde o pai e a mãe com seus filhos devem se assentar para dividir as histórias dos seus antepassados, dos seus avós, para que não venha a perder a cultura daquilo que nós nascemos para ser, porque as pessoas estão perdidas. E a maioria das pessoas que não se sentam à mesa com os pais, a maioria dos jovens, dos adolescentes, é a maioria que usa droga. É um estudo que foi feito e pessoas que se assentam à mesa com os pais têm menos indícios de usar drogas. Sério isso, né? Ele citou também a respeito de uma pesquisa e ele trouxe, né, remeteu isso pra gente, pra nossa realidade. Hoje em dia a gente tem mais facilidade de gastar, investir num celular. Tem pessoas que pagam 10 mil reais no celular, não se queixa com isso. Mas quando se trata de mesa, desse utensílio que está sendo perdido, as pessoas não fazem o mesmo investimento. Se surgir uma mesa de R$1.000, já acham um absurdo. Então a mesa foi perdida. Hoje em dia as famílias não se sentam mais na mesa para se alimentar. Cada um está na frente da televisão, outro está no quarto, ou os horários não batem. Então, essa importância da mesa a gente tem que retratar novamente. E aqui é o lugar para isso. Exatamente, não há mais essa comunhão das pessoas na mesa, né? Sim. Que a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar onde você troca ideias, troca a experiência de como foi seu dia, sendo ele ruim ou bom. Sim. Então a mesa é um lugar edificante. E também as pessoas, as famílias,
No Brasil, hoje, optam por não ter uma mesa dentro de casa. Triste Preferem isso. ter um sofá, preferem Sim. ter uma TV, Sim. mas abriu mão de ter uma mesa. Falo, como no sofá, para que eu preciso de uma mesa? É. Né? Que nem eu mesmo faço meu devocional na mesa. Uhum. Porque é ali onde eu me sinto mais à vontade, é um lugar onde eu consigo ler a Bíblia de uma maneira confortável e receber também aquilo que Deus quer me falar. Isso é importante. Então, já que a gente está falando agora da onde surgiu a ideia, então nós vamos nos apresentar. Então, vou começar aqui apresentando a minha amiga Dani. Nós congregamos na mesma igreja e Deus, eu falo que Deus criou esse vínculo de uma maneira bem celestial mesmo. Eu acredito que, assim como a Dani fala, e eu também, Deus não une pessoas, e sim propósitos. E Deus nos uniu com um propósito, e eu creio que nós vamos ser muito usada para trazer vidas para o reino. Então, vamos falar da Dani. Vamos falar da Dani. A Dani é noiva do Natan. Ela é tia de uma joia preciosa chamada Raul. Ela é funcionária há 13 anos de uma grande empresa da nossa cidade. Ela é empreendedora, criadora de conteúdo digital motivacional. Os conteúdos dela são top, gente. Depois a gente vai deixar o link de Instagram aí para vocês estarem seguindo sempre. Ela é apaixonada por música. Ela lidera uma célula de jovens. Ama a roda de conversa sobre Jesus. É apaixonada por Jesus. Ama um café. E não está aqui, mas também ela é fã de leitura. É online. Amo ler, verdade. Eu amo ler. Eu entendi o poder da leitura depois que eu me converti. Porque antes eu não suportava ler doía minha cabeça, me dava sono, não tinha paciência para ler. Até que eu precisava saber mais de Jesus, então eu entrei dentro da Bíblia e comecei a ler, e nisso foi me dando paixão para ler outros tipos de livros. Eu gosto muito de ler livros que falam sobre a psicologia, a psiquiatria, que fala da saúde emocional das pessoas. Esse é um assunto que me atrai muito e creio que também está linkado no meu propósito. Que bênção. Amém. E como que foi essa questão da sua conversão? Faz muito tempo que você se converteu? Como é que você foi evangelizada? Como você estava nesse período? Como você está agora? Conta um pouquinho pra gente, Dani. Sim, numa igreja evangélica. Só que eu fiquei lá durante, acho que dos 7 até os 25 anos nessa igreja evangélica. Só que eu não conhecia Jesus. Muitas pessoas se confundem, né? Nasce dentro da igreja, é criada no berço evangélico, mas nem todas conhecem Jesus. Não. Nem todas conhecem Jesus, muitas pessoas se confundem em estar na igreja em ser cristão. Então, teve um momento da minha vida que eu perdi a graça de viver. Nesse período eu não conhecia Jesus, eu permaneci nessa igreja, foi um pouco depois da pandemia, foi 2021. E eu perdi o sentido de vida, para mim já não tinha mais fundamento eu estar viva, eu não sabia por que eu tinha nascido. E nisso me veio uma grande tristeza no coração. Eu não fui diagnosticada por ninguém, por psicólogo, por alguma coisa assim, que eu tive depressão, mas pesquisando os sintomas, eu acredito que eu tive sim. Então, por eu ouvir falar de Jesus na igreja, ouvir falar de Deus, certo dia, cheguei no meu quarto e falei assim, Deus, eu não aguento mais. Se hoje eu não senti algo diferente do que eu já senti em toda a minha vida, eu não quero mais viver. Então, nessa oração eu chorava muito, estava de joelhos no meu quarto. Eu senti uma voz dentro de mim falar assim, filha, calma, isso vai passar. Eita. Foi esse momento que eu entendi que Deus realmente existia. Não era só o que era pregado na igreja, não era só o que as pessoas me contavam, e que eu precisava viver mais ainda do Senhor. Então, eu comecei a ver pregação na internet, eu comecei a procurar conteúdo que poderia me fazer sentir vontade de ler a Bíblia. Sim. Uma vez um pregador falou na internet, se você não consegue entender a Bíblia, se você não sabe nem por onde começar, comece assistindo pregação. Olha. Então eu comecei a assistir muita pregação, assistir. Até hoje eu assisto muito, de sábado principalmente, é o dia que eu tiro pra isso. Eu amo. E aí eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu li muito a Bíblia, li. Eu falo que eu me converti na Bíblia, eu me converti conhecendo a verdade. Então, quando eu conheci essa verdade que está escrita nesse livro, eu comecei a ver a vida com outros olhos. Porque eu comecei a identificar quem eu era em Cristo. Porque eu estava cansada da sociedade me falar o que eu tinha que ser, que corpo eu tinha que ter, que beleza que eu tinha que ter. Então eu me cansei. Eu falei assim, eu preciso de algo real, eu preciso de algo que seja verdadeiro. Então eu mergulhei no Senhor e eu estou caminhando com o Senhor desde agosto de 2021. Olha. Faz pouco tempo, ainda não tem 3 anos, né? Ainda não tem 3 anos que eu sou convertida, mas eu me batizei em abril de 2022, na nossa igreja. E aí eu permaneço vivendo esse amor diariamente. Graças a Deus. Eu falo que eu alcancei hoje, na verdade, quando eu me converti, o auge da minha vida. Porque o que eu vivo com Cristo, eu não vivi no mundo, eu não vivi com experiências na terra, nem em viagem, nem com pessoas, foi em Cristo. Então,
O que eu entendo hoje é que eu preciso fazer as pessoas sentirem o que eu senti. Sim, compartilhar, né? Sim, porque o mundo hoje está cheio de pessoas vazias, está cheio de pessoas frustradas, cheio de pessoas machucadas. Elas até buscam ajuda, mas buscam ajuda no lugar errado. Uhum, Então, às vezes até buscam ajuda na igreja, mas às vezes elas olham somente para o pastor, uhum, ao invés de olhar para aquela rocha que não se abala. uhum. Então, é isso aí que eu crio de conteúdo. Eu tento trazer à luz as pessoas quem verdadeiramente Jesus é, porque eu saí de uma cegueira Uhum. espiritual que eu vivia e hoje eu vivo mergulhada no evangelho, vivo mergulhada em querer ganhar almas para o Senhor. Graças a Deus. E é isso aí. Que bênção. E Glória você, a Deus. Mari? Conta para nós como foi sua conversão. É um pouco parecido com você. Ai, que bom. Eu tinha 6 anos quando a minha família, que por parte de pai, né, a essência era mais assim, católica, e por parte de mãe, espírita. Então era meio dividida a questão ali, né? E a minha família naquela época estava uma bagunça total, meus irmãos na perdição, meus pais separados. E eu era muito pequena, né? 6 anos de idade. E minha mãe era evangelizada constantemente. E ela era uma pessoa muito orgulhosa, as pessoas ofereciam oração, ela falava assim: ah, se bem não vai fazer mal também não, se quiser pode orar. Precisando de ajuda, e ela ainda tratava as pessoas dessa forma. Mas a insistência, né, a fé que as pessoas têm na gente é muito importante, né? E as pessoas continuavam orando, evangelizando, falando com ela sobre a Bíblia, até que ela começou a frequentar e eu fui com ela. E dali para cá, Deus transformou nossa família assim de uma maneira tremenda. Mas eu era muito criança, era muito pequena, então acredito que a gente acaba levando um pouco dessa essência de religiosidade, né? Então, assim como você, eu vivi, então vamos colocar, estou completando 30 anos dentro de uma igreja. E nesses 30 anos eu fui conhecer Jesus, eu basei uns 7, 8 anos atrás. Fui conhecer realmente Jesus. Porque até então eu não tinha esse estímulo de ir para os cultos, porque era como se fosse cumprir tabela, né? Ah, vamos no domingo, vamos lá cantar uma canção, tal, aquela liturgia e tal. Mas eu não sentia aquilo queimar no meu coração, né? Eu orava, mas eu não sentia Deus falar algo comigo. Então era uma coisa assim meio que para cumprir tabela mesmo. Até que um dia eu fui pega numa sede muito grande para querer conhecer de fato quem era Jesus. Eu acho isso interessante porque por que a gente sempre se sente incompleto na nossa vida, no contexto fora de Cristo? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje em dia o pessoal prega muito essa questão assim, de se autoconhecer, de se valorizar, disso e aquilo, né? Mas não tem como a gente conhecer a nossa essência se a gente não for procurar na palavra de Deus, contemplando Jesus. Nossa essência, a gente não sabe nem quem nos criou. Sim. Então, através da contemplação, a gente vai entender como nós somos. Como que nós fomos criados, quais as atitudes que a gente tem que tomar para o dia a dia, enfim. Aí a gente se encontra, porque olhando para Jesus, que a gente tem um verdadeiro encontro. Então, eu lembro que eu fui convidada para um encontro com Deus, na igreja que eu frequentava, e eu fui muito sedenta. Muito, mas muito sedenta mesmo. E eu queria. Eu falei, é a minha última chance para conhecer Jesus. Se eu não conhecer Jesus nesse lugar, não vou conhecer lugar nenhum, né? E aí eu cheguei lá, muito sedenta, já na primeira noite eu fui muito impactada. E eu sei que no terceiro dia eu tive um momento ali que eu tinha um certo trauma com relação ao Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo não gostava de mim, porque tinha frequentado uma igreja que o pessoal, a maioria era bem avivado, falava em línguas, tinham dons, né? E eu não. E esse pastor me questionou, falou assim, tem algo de errado com você, se você não fala em línguas, então tem algum problema com você. Então eu me vi a pessoa que Deus não gostava, que o Espírito Santo não gostava, a excluída. E naquele momento, né, que eu percebi as pessoas ao meu redor, naquela situação, todo mundo avivado, falando em línguas, eu pensei, nossa, mais uma vez eu vou ficar nessa. Será que eu não vou ter esse momento de encontro mesmo com Deus, de sentir algo surreal, né? E naquele momento Deus me marcou de uma maneira muito forte. Eu recebi ali a ativação de dons e foi algo assim tremendo. De lá para cá, Deus tem se revelado a cada dia mais comigo, mas eu falo que a gente tem que sempre olhar para a cruz, porque a gente tem a tendência, né, de olhar ao redor, olhar as coisas ao nosso redor, porque o dia a dia, né, hoje as pessoas fazem tudo para tirar a gente do foco, né? Então eu creio que foi muito importante esse encontro que eu tive com Deus, porque ali ele marcou a minha trajetória, né? Falou, filha, não tem nada perdido, agora você vai saber quem eu sou e você vai saber para onde você vai. Então, por isso que hoje eu tenho esse desejo, essa vontade, igual você, de propagar o evangelho. Da mesma forma que você buscou na internet, com pregações, se alimentar, né, de conteúdos que fossem relevantes para a sua vida, que fosse te edificar de alguma forma, eu acredito que nós recebemos bastante e devemos também passar adiante. Não sermos represas, mas uma fonte que jorra, né? Sim. E trazer esse banquete para, de certa forma, as pessoas
se sentirem nutridas, porque da mesma forma que o nosso corpo ele precisa se nutrir de maneira correta, porque senão a gente tem uma anemia, a gente, né, acaba ficando doente constantemente, o nosso espírito também. Então, se nós não nos alimentamos de maneira adequada, nos nutrimos de uma maneira que é a fonte certa, nós vamos definhar. E aí vai pegar tanto a parte física, como a saúde mental e todo o resto. Então, acho que a nossa história é um pouco parecida nesse sentido. E se eu te contar que eu fui batizada em línguas no encontro com Deus também? Então. Você acredita? Quem nunca participou, aproveite. Na próxima, não perca. Verdade. Vale muito a pena. Gente, também fui que nem você, eu fui muito sedenta, porque eu me batizei em abril, o francês era em maio. Olha. E eu já tinha sido convertida em 2021. Tava numa pegada louca, assim, quando eu me converti, eu peguei uma canetinha de escrever em CD e eu escrevi no quarto inteiro. Olha. Versículos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu escrevi muita coisa. Eu tenho fotos de lá, porque depois teve que reformar meu quarto, que eu morava naquela casa, e eu enlouqueci mesmo por Jesus. Eu falei, meu Deus, ele existe mesmo. É como se os olhos abrissem, sim, né? Você fala assim, nossa, que magnífico que é. É muito incrível, porque você andou tanto tempo numa sequidão, e de repente você se depara com um oceano, que é Cristo. E que é engraçado é que a gente recebe muitas críticas, talvez, né, das pessoas que não viveram o que a gente vive, e essas pessoas falam assim, depois que você virou crente, você não vive. Não vive, você é fanática, você não, aí ao contrário, agora que a gente vive, agora que a gente de verdade está vivendo, porque antes a gente andava como um cego, sem saber para onde ir, né, inconstante, buscando algo que saciasse aquilo que era o vazio do nosso coração. Hoje não, hoje a gente está preenchido com Jesus, então hoje a gente tem satisfação em tudo com o que a gente faz, independente, a gente vive intensamente de uma forma correta, né, não uma forma que as pessoas hoje em dia se enganam, né? Toma uma bebida e daquela euforia, daí um pouco já tá na bad, como diria. Então, né? Que alegria é essa momentânea, né? A nossa é constante. Exato. Você chegou a beber alguma vez já? Ou não? Vinho, né? Assim, mas bebida, assim, cerveja, essas coisas, não. Maria, bebi não era pouco. Nossa, essa euforia que você fala aí, de vários dias, mas o que sempre me pegou todo dia antes de dormir, quando eu lembrava do que eu tava indo dormir, aí ele fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim. Porque no outro dia você acorda com uma sensação horrível. Ou você tá de ressaca, dor de cabeça, pensando, meu Deus, o que eu fiz ontem? E para nós que somos mulheres, é bem pior do que pro homem. Sim. Né? Porque, questão cultural, né? Exato. Aos olhos da sociedade, uma mulher bêbada é muito feio. Porque realmente é feio. Pro homem e pra mulher. Sim. Só que eu não tinha essa visão. E a palavra do Senhor também fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então as pessoas falam assim, hoje você não bebe mais, a igreja não deixa você beber. Eu falo assim, não é que a igreja não deixa eu beber, para que eu vou beber? Sendo que antes eu bebia para estar satisfeita. Hoje eu estou satisfeita, que como você disse, o tempo todo. Então as pessoas não entendem isso, elas acham que elas sendo escravas do diabo, que é vício, cigarro, de bebida, de droga, isso é liberdade. Mas a liberdade é você entender o que Cristo quer de você, aquilo que você nasceu para fazer nele e fazer. Isso sim vai tornar você satisfeito. O contrário disso é apenas uma ilusão. E Paulo falou isso, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer beber? Pode beber, mas o que isso vai trazer de proveitoso para sua vida? Vai te edificar em alguma coisa? Vai trazer paz para tua casa? Paz para tua família? Eu posso ir para balada, mas o que você vai trazer de bom de lá? Então, a gente fazer essa autorreflexão também é importante. Então, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que entender que tudo nessa vida é uma escolha. Tudo. Desde quando a gente levanta a dormir, tudo. E a gente faz constantemente escolhas. E só de você estar aqui nos assistindo foi uma escolha correta que você fez. Porque você está procurando um alimento bom. Mas você poderia ter escolhido um outro canal ou assistir uma série, algo que não iria edificar a tua vida. Mas você estar aqui já demonstra que você é uma pessoa que procura algo que edifica. Já é um ponto positivo. Então a gente tem que fazer escolhas que são corretas, que vão mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso destino, mudar o destino da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, porque a gente tem esse poder. A gente tem o poder, tanto para o mal quanto para o bem, mas a gente precisa fazer uma escolha. E é aí que eu te pergunto, qual a sua escolha hoje? Reflita sobre a sua vida, como ela está, assim como a nossa não estava legal, e a gente resolveu buscar em Deus, a gente percebeu que o que a gente estava buscando não era o suficiente, então a gente foi em Deus buscar a fonte certa para as nossas dificuldades e provações, enfim. E hoje a gente tem uma vida totalmente transformada. Né?
Mário, você falou sobre a religião. Uhum. Eu também vim de uma igreja totalmente religiosa. Uhum. Religiosa, que prega que só vai para o céu quem é batizado ali. Uhum. E por aí vai. Então, eu tive um certo bloqueio em procurar algo diferente. Uhum. Porque eu não me converti dentro daquela igreja. Eu me Uhum. converti, como eu falei pra você, dentro do meu quarto. Então, Uhum. assim que eu me converti, eu continuei indo lá. Eu fiquei indo lá, acho que mais ou menos uns 6 meses. Eu vivi coisas novas lá, mas eu senti que já não era mais pra mim aquele lugar. Uhum. Eu precisava buscar, tipo assim, eu vivia dentro de um aquário, mas eu precisava buscar um ar. Uhum. Que talvez ali não me foi apresentado nenhum tempo. Sim. Nenhum tempo, porque na igreja que eu frequentava não tinha nenhum apelo. Meu Deus. Não tinha nenhum apelo. Só que assim, por eu ter vindo de uma família totalmente religiosa Uhum. e eu ter medo de sair, quando eu conheci Jesus eu não tive medo de nada. Uhum. Eu falei assim, realmente eu preciso sair, eu preciso procurar algo diferente, eu preciso viver algo novo. E aí eu vim para Penápolis, né, porque eu não morava aqui ainda, eu frequentei acho que umas 6 igrejas. Uhum. E aí eu me senti à vontade na nossa, tô lá até hoje. Graças a Deus. E grandes coisas tem feito ali o Senhor por nós. Aquela Uhum. igreja é uma bênção e eu queria convidar você também a quebrar esse paradigma de religião. Uhum. Religião não leva ninguém para o céu. No céu não vai ter, um exemplo, um céu para quadrangular, um céu para católico, um céu para... Lá vai ser o céu do Senhor. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, parar de julgar o outro que é da outra religião, porque as pessoas sofrem muito com isso. Porque eu sofri muito para sair dessa visão. Uhum. Eu sofri muito e minha família ainda vive nisso aí, mas eu oro para que logo isso acabe. Muito importante sobre esse negócio da religião, porque a religião, ela nos coloca numa caixa, né? Que a gente tem que estar moldado àquele padrão ali. E Paulo fala que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Ou seja, buscar aquelas pessoas necessitadas que estão precisando de amparo. Essa é a verdadeira religião. Então, a partir do momento que a igreja, que somos nós, fomos colocados dentro de 4 paredes, a gente ficou muito moldado a padrões. E nós vemos que a igreja, antigamente, não ficava em 4 paredes. A igreja ia, né? Jesus disse isso, ide, né? Jesus andava quilômetros, ele e os discípulos, de cidade em cidade, andavam muito para falar da palavra, pregar, curar enfermos, né? Libertar pessoas que estivessem endemoniadas. E nós nos limitamos com a nossa religiosidade, né? Com o nosso padrão humano de achar perfeição, como pessoas para ser agradável a Deus, ficar dentro de 4 paredes ali, tal, né? Não sabe nem o que está fazendo, ler uma Bíblia e tal, tudo meio que mecânico. E na Bíblia Deus fala que a gente tem que buscar intimidade, 4 paredes, mas só que no seu quarto, com a porta fechada, seu íntimo com Deus, onde ninguém está vendo. Mas isso não quer dizer que dessa maneira você vai conquistar pessoas para Jesus. Aí é outra coisa. Então a gente tem que se libertar da religião também. Tá? Igual a Dani falou, placa de igreja não vai salvar ninguém. A única pessoa que pode salvar a gente é Jesus Cristo. Amém? Exatamente. E principalmente essas igrejas que são voltadas muito para a placa, eu acho que elas pregam mais uma doutrina do que realmente falar do que interessa. Sim. Eles focam muito em coisas que talvez não precisaria tanto Sim. do que falar realmente de Jesus. Que nem nessa igreja que eu ia, eu não ouvia falar de Jesus. Poxa. Só ouvia falar de doutrina e humana, doutrina humana. E eu fiquei muito travada nisso aí. Mas a gente precisa desse despertar, a gente precisa se libertar em relação a isso. Por isso que a gente vai trazer vários temas, abordar vários temas aqui. Nós temos a igreja que nós congregamos, mas a nossa intenção aqui não é essa. A nossa intenção aqui é abrir para vocês a palavra de Deus, falar da nossa dinâmica, como pessoas que nós somos, seres humanos que nós somos no nosso trabalho, na família, com os amigos, as nossas dificuldades, como nós vencemos em Cristo. Vamos trazer pessoas também, né, convidados para vir aqui para abordar vários temas sobre depressão, ansiedade, sobre leitura, enfim. A gente vai trazer aqui sempre temas atrativos que são relevantes para edificar a sua vida e a nossa também, porque nós não somos mantenedoras da verdade. A gente está aprendendo aqui e é muito importante trazer outras pessoas com conteúdo bacana para ensinar a gente e a gente passar para vocês também. Meu Deus. Então vamos para as considerações finais. Pessoal, nós somos gratas a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo que Ele tem realizado, tudo que Ele tem colocado no nosso coração. Esse programa, esse podcast é algo que nasceu do coração do Senhor. Eu sou grata a Deus por isso, por ter me aliançado com pessoas de Deus como a Dani. Grata pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pela igreja que nos cerca, que tem sempre nos ajudado, nos edificado, nos alimentado e nos incentivado a usar as ferramentas possíveis para que a gente fosse levar o evangelho. Talvez a gente não pode ir de porta em porta nesse momento, mas aqui é uma abertura para poder falar de Jesus para você.
para sua família. Então, sempre, sempre leve esse conteúdo para outras pessoas. Vai, compartilha aí com 7, 8, 10 pessoas, comenta, porque tudo isso é importante, pessoal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele dispare para mais gente. Então, agradeço muito por vocês estarem aqui, nos ouvindo, e já deixa nos comentários aí de onde você fala, qual é a sua cidade, se você tem alguma sugestão de tema para nós, que isso também é muito importante. Pessoal, também quero agradecer você que participou aqui conosco. Não esqueça de mandar para os seus amigos, de mandar para os seus familiares, que precisam ouvir essa mensagem, que precisa ter o conhecimento de tudo que nós vivemos, pessoas normais, sim, pessoas comuns, sim, pessoas improváveis. Mas ontem eu mesmo falei para Mari que Deus não chama os desocupados, Ele chama os ocupados. A minha vida é uma loucura, uma correria, a da Mari também é, mas a gente escolheu a boa parte. Amém. A gente escolheu estar aqui, a gente escolheu estar fazendo a vontade do Senhor, porque a minha vontade de ter um podcast já vem muito antiga, porque eu via o pessoal fazendo, tinha vontade de participar, de ter algum, e eu não vi uma oportunidade. Então, como a Mari falou, nossa amizade é celestial, amém, e eu creio, nós somos irmãs em Cristo. E um certo dia a gente conversando, ela falou, Dani, vamos fazer um podcast? Eu falei, só se for agora. De Deus. Então, isso é totalmente de Deus. Então, a gente agradece de coração, agradece primeiramente a Deus pela oportunidade, pela comunhão que nós temos com Ele, pelo entendimento que nós temos da palavra. E a gente convida você a participar também do próximo, convide mais alguém para assistir com você. E a gente agradece vocês em nome de Jesus e que Deus abençoe todos vocês. Então, fique com a gente na mesa. Na mesa. Aí.